um bate-papo que eu e você estamos fazendo aqui. Então, por exemplo, nós poderíamos estar aqui em 10, 20 pessoas, você é a líder, você vai falar para nós hoje sobre o tema riscos psicossociais. Mas de uma forma que precisa falar tecnicamente? Não, porque muitas pessoas ali não vão entender. Então você vai falar de forma objetiva. E por isso os 3, 4 minutos, porque esses 3, 4 minutos pode ser o E é o start. quanto a pessoa vai prestar atenção também. Também. Então, e só chamando a atenção, a gente nem começou a se apresentar, começamos já a conversar. Estou Desculpe. aqui com o Bruno, técnico em segurança do trabalho, para continuar as nossas gravações dessa série de histórias de trabalho da nossa gente. Então, a gente já está conhecendo a história de trabalho do Bruno. Preciso me apresentar. Seria Bom, ótimo. Eu sou o Bruno, sou técnico em segurança do trabalho, já atuo há mais de 6, 7 anos. E estou aqui hoje para contar um pouquinho sobre o meu dia a dia. Bruno, conte pra gente que essa parte de segurança do trabalho a gente já volta nela, mas conte para nós como é que começou a sua história de trabalho, o que você se sentir confortável de compartilhar, para a Bom. gente saber como que essa trajetória começou. Minha trajetória começou com a doutora Juscelia. Foi meu primeiro trabalho. Foi, jovem aprendiz. Exatamente. Um funcionário, uma graça. Nossa Senhora. 20 anos atrás, não? Exatamente. Foi o primeiro trabalho que eu tive ali em contato com papéis, leis e também com a parte de pessoas. Né? Então eu achei que foi um grande avanço, né? Diante dali eu aprendi algumas coisas, assim, muitas coisas que eu não entendi o que estava acontecendo, porque era um pavilhão de coisa acontecendo na minha cabeça. Ah, sim. E você era adolescente na época, né? Exato. 17 anos, 16. Eu acredito que era de 16 para 17, isso. né? E eu também morava no orfanato. Né? Uhum. Então lá eles me restringiam de muitas coisas. Então o Sim. momento que eu tive esse trabalho, que eu consegui ter essa visão de mundo afora, pegar um ônibus sozinho, conversar com pessoas diferentes, ajudar, né, uma advogada a resolver coisas, ainda que pequenas, me fizeram muita parte do que eu sou hoje, porque ali eu vivia um mundo de papéis e de pessoas conversando com você, e muitas das vezes queriam que você ajudasse, mas são coisas que não dependem de você, né? E ali, naquele círculo, eu fiz uma prova, né, pelo próprio orfanato lá online, e aí eu ganhei um curso. Só que eu não fazia ideia do que era, né, ser segurança do trabalho. O que é ser segurança do trabalho? Eu fiz, né, mas assim, eu tive alguns impasses, porque o próprio orfanato, ele não queria que eu fizesse, porque eu estava estudando, e eu trabalhava à tarde, e à noite eles queriam que eu fizesse o curso, o ensino médio. Porém, se eu fizesse o ensino médio à noite, eu não faria o curso de técnico de segurança. E eu não sei se você se lembra, mas eu compartilhei com você. Sim, eu me lembro dessa questão do horário, que era um drama, inclusive. Exatamente. Até fui com você na rodoviária uma vez, ou algumas coisas assim, para dar tempo do horário. Sim, e foi um grande impasse. Por quê? Porque essas pessoas, elas era como se eles não quisessem me entender ou não me entendessem de alguma forma. E quando você é adolescente, você acha que o mundo está contra você. Ah, sim. Né? Sempre. E aí, a doutora Juscelia me deu um super suporte quanto a isso. E falou, bom, se é isso que você quer, vamos lá, faça, vai ser difícil, vai, mas arregaça as mangas e vai. É alguma coisa assim que você me disse, mas me motivou bastante. Que bom. Né? Eu E ali eu comecei um impasse muito grande, porque eu dependia de pessoas para me levar em casa, eu dependia de pessoas para me dar suporte em como que eu faria esse curso, e o mundo todo acontecendo, era o período que eu também ia sair do orfanato, então foi um período de transição muito grande na minha vida, né. Nesse meio tempo, eu acabei, optando por fazer da minha forma, e aí eles me deixaram fazer do jeito que era para ser feito, mas eles não iam colocar a mão em nada. E nesse período eu passei muitos sufocos, né? Imagina. Por quê? Assim, resumidamente, teve um tempo que eles não queriam me pegar na rodoviária para me levar lá no orfanato, que isso era em Salto de Pirapora, eu estudava em Sorocaba, né? E aí, esse período da rodoviária até o orfanato eu tinha que ir a pé, né? E eu já passei várias coisas, porque várias pessoas passavam ali perto de mim, perguntavam se eu queria carona, e o medo de você passar no meio de um calipá, porque era um ambiente assim bem isolado, o orfanato, e
Eu tinha que passar por aquele período e até chegar. Então você passava ali, eu passava orando. Passava ali morrendo de medo. Exatamente. Todo dia. Mas foi muito importante, porque ali eu entendi a importância de você fazer o que você precisa fazer, mas muitas das vezes não vai ser fácil. Por quê? Porque vai haver desafios, e esses desafios eles vão fazer com que você desista, ou com que você pare, ou com que você faça o que os outros estão mandando, ou como o sistema está pedindo para você fazer dessa forma. E aí que eu encontrei esse meio de poder estar forte quanto a isso. Então eu conversei diversas vezes com você sobre Uhum. isso. Teve até aquele episódio que eu quase fui assaltado, não sei se você se Sim, lembra, me lembro. que eu liguei para você desesperadamente. E por quê? Eu era um adolescente com fone no ouvido, tinha Então, acabado de sair de São Paulo, e um cara me para e pergunta se eu tenho R$ 20, 20 centavos, e eu não tinha nada. E o cara me apontou uma arma, mostrou uma faca e falou: Eu não vou te matar, eu não vou fazer nada com você, porque você é gente boa e você foi sincero comigo. Mas ali eu tava. E aí que eu pois é, liguei, a gente conversou e ligou. você. Eu me E lembro. foi muito forte, né, esse Foi. momento. Daí eu fiquei desesperada. É. Porque pense, como que você é, por que que eu digo isso? Porque assim, lá é como se você fosse um peixinho e você estivesse dentro de um aquário e de repente te jogam no mar. E ali você tem que aprender a lidar com tubarões. Uhum. Então, nesse marco, entra a área da segurança do trabalho, porque daí eu fui entendendo o que que era, porque para mim segurança do trabalho era, por exemplo, um cara que anda com uma arma e de repente ele vai ajudar e proteger as outras pessoas. E aí você entende que não é nada disso. Você Eu achava achava, que era a eu parte acho, de vigilante, assim, de sim, segurança mesmo. exatamente, porque eu não entendi o que que era, né? E Interessante. aí eu fui entender isso com o passar do curso. Minha Aham. primeira pergunta para o professor foi isso. E ele olhou, deu risada e falou: Bom, muitos acham que é isso, né? Hum. E é interessante que a primeira matéria minha foi ética e cidadania. E ali eu entendi muita coisa que estava acontecendo comigo, né? Porque dentro do curso de segurança do trabalho você passa por várias áreas, dentre as leis, e também nessa parte de ética e cidadania, para você ver se realmente é isso que você quer. Psicologia do trabalho. E foram áreas que foram agregando a mim, né. Depois desse período, né, rescindi o meu contrato, né, eu fui novamente para o mercado e consegui uma vaga como aprendiz, outro aprendiz, mas na área de arco administrativo, dentro de uma empresa, que era uma mineração, dentro da Votorantim Cimentos. Que E legal. ali eu atuei como auxiliar de um técnico de segurança. Então o cara me deixava fazer tudo, basicamente. E isso foi muito bom para mim, Hum. porque ali eu tive aquele contato tanto da parte teórica, né, por isso que eu achei muito interessante que a gente falou no início, que eu via muita teoria ali no curso. E daqui a pouco eu comecei a ver as práticas, como eram diferentes. Hum. E isso foi muito importante. É claro, ali era um turbilhão de coisas que estavam me acontecendo, eu tinha acabado de sair do orfanato e estava vivendo minha vida sozinho, e lidando com toda aquela questão, e ainda entendendo que eu tinha uma profissão que dependia totalmente de mim, Uhum. né. E aí eu vejo essa profissão, e essa profissão ela vai agregando de alguma forma, que eu não conseguia entender naquele momento, mas que somou bastante, né. E aí, daqui a uns tempos eu comecei a ver a questão de PPP, que lá quando eu trabalhava com Você você, via lá no escritório. eu via muito isso, né, Aham. e assim, eu não entendia. E hoje em dia eu entendo a importância que é de um PPP, né. Fui entendendo como que é, desde de uma minuciosidade no seu preenchimento até a entrega para um funcionário, e o quanto isso é importante na vida de um funcionário e depende também da nossa avaliação, né, da avaliação de um prestador que a gente contrata para fazer essas avaliações. E diante dessa aprendizagem que eu tive, tanto na advocacia com a doutora, quanto esse primeiro meu contato com a área de segurança do trabalho foi muito legal. E o mais bacana ainda foi que foi na Votorantim Cimentos. E a Votorantim Cimentos, ela é uma empresa que preza muito pela segurança dos trabalhadores, Uhum. muito. Então hoje, muito do que eu sou, quer dizer, eu sou um técnico chato pra caramba, então Uhum. muitas empresas que eu passo, essa última que eu passei, nossa, eles falam: "Bruno, você é muito, você segue muito à risca". Eu falei: "Não, é porque eu não posso brincar com vidas, né, Uhum. então não tem como eu fazer meio termo, sendo que nós temos, é claro, a gente tem que ser flexível, mas muitas coisas não tem como. Não dá para mim passar,
e falar, não, não tô vendo. Tô vendo que o cara tá cortando aqui uma peça sem um protetor facial, sem um protetor auricular, eu vou passar, não, mas tá dando 5 minutos pro meu encerramento do meu expediente. Se acontecer, outra pessoa resolve. Não, não é assim. Eu vou parar o que eu tiver que fazer e vou lá e vou cobrar ele. Poxa, cadê? Se foi fornecido, você tem uma ficha de EPI, a empresa ela te fornece isso gratuitamente, porque isso é algo que a gente sabe que é obrigatório das empresas, elas fornecerem a ferramenta para o trabalhador. Ah, mas é que tá 5 minutos para acabar meu trabalho também, e o chefe pediu, tá, mas e aí? Se nesses 5 minutos você se acidenta? Como já aconteceu, né? Muitas das vezes eu ia em área, o cara me via baixar o protetor facial, ele vai lixar uma peça e quebra o disco, ou acontece de voar alguma peça. E eu já tive um caso que o cara ele chorou na minha frente, falou, Bruno, eu ia perder minha visão. E assim, é coisas que às vezes a gente vê imagens, fotos, vídeos, e acha que, nossa, isso aí deve ser montagem. Não, acontece muito. Porque esses 5 minutos, quarta-feira, foi feito um estudo que quarta e sexta-feira são os dias que mais acontece acidente. Por quê? Quarta-feira, por quê? Por quê? Porque é o meio da semana, já passou segunda e terça. E a quarta-feira é um dia que as pessoas elas costumam falar, já estou mais sossegado, consegui manter a meta, mas de repente vem alguma coisa ali que pode te levar a pensar na sexta-feira. E essa sexta-feira ela pode te influenciar nesse meio termo e levar com que você coloque uma aceleração nas suas atividades, levando você a cometer imprudências, né? Um estudo assim bem detalhado, eu não entrei assim muito afinco nele, mas isso é um dado que a gente tira para a questão de acidentes e até para um programa que foi feito na Votorantim de Cimentos que se chama Safety Star, que é comércio seguro. Então ele pontua que existem 4 fatores que podem influenciar para a ocorrência de um acidente: cansaço, frustração, pressa e complacência. E a cada minuto você pode cometer um desses fatores para que um acidente ocorra, um incidente ou até um óbito. Então esses fatores eles podem influenciar. Pressa a gente sabe, né? Vai no trânsito, o que acontece, né? As pessoas estão mexendo no telefone, querendo falar, querendo dirigir, buzinar, identificar o sinal. Então a gente tem essa deficiência um pouco devido à pressa. Frustração, porque, como a gente estava dizendo, a frustração ela é algo que nos acompanha o dia todo. E se você não tiver um filtro, ser um filtro ao invés de uma esponja, isso pode te influenciar em N fatores, né? Desde uma batida no carro, desde você deixar a panela queimar no fogo e até você tropicar enquanto você sobe uma escada porque você não está atento àquilo. A complacência que é o quê? Você fechar os olhos para aquele perigo. Então, por exemplo, eu sei que se eu deixar esse copo aqui, ele vai cair, mas eu falo, não, mas alguém vai pegar. Não vai cair. Aí eu confio, não, mas eu faço isso todos os dias e nunca me aconteceu. Então é aquele famoso, eu tenho 30 anos de casa e isso nada me aconteceu, não vai me acontecer. Então, essa é a complacência. Então, pressa e o cansaço, né? O cansaço a gente sabe, é você não dormir direito, ou você não fazer uma alimentação balanceada, você não ter uma total respeito com o seu corpo, que é o seu tempo. Pensa que o seu carro você abastece, e o seu corpo, o que você faz? Né? Você faz uma atividade física, você se alimenta, você toma água. Né? A água é muito importante, o nosso corpo ele é 75% de água, então é importante que a gente se hidrate. Não é você esperar ter sede para tomar água, se você ir tomar água. Né? Mas muitas das vezes a gente cai nessa mesmice de não, porque eu vou ter que ficar levantando, e aí eu vou ter que parar, e daqui a pouco eu vou ter que voltar, e vai perder meu foco, e tudo isso pode gerar esse cansaço, porque o seu corpo ele está exercendo muita energia, ele não está recebendo o quê? O abastecimento dela. Então são fatores que podem influenciar para um acidente. E a vida do técnico de segurança do trabalho? Porque aí são todos os cuidados que o técnico traz para os outros. Exato. E aí, como que fica o trabalho do técnico? Porque o técnico recebe o ódio dos funcionários e também recebe o ódio do patrão, porque o técnico só atrasa a produção.
E o técnico só enche a paciência do funcionário que quer fazer de qualquer jeito, bem rapidinho. E o Exatamente. coitado do encarregado que tem que ficar recebendo xingo por causa do técnico, porque atrasou, teve que parar a máquina, teve que fazer manutenção na hora certa. Como que o técnico vive nesse ambiente? Bom, o técnico ele começa a perder cabelo, começa a ficar, como que eu posso dizer, neurótico, se ele não ter um autocontrole, né? Por que que eu comentei sobre a votorantim-cimentos e até onde eu estou? Porque votorantim-cimentos é uma coisa, é o mundo ideal, como a gente poderia dizer, né? E empresas afora a gente sabe que tem N fatores, desde o engenheiro, porque o engenheiro ele tem que estar o quê? Ele tem que estar alinhado a você, que é o seu gestor, né? Um engenheiro de segurança do trabalho. Se ele não está alinhado com você, o que que vai acontecer? Vocês vão entrar num pé de guerra e ali começa o que a gente está dizendo aqui. Tá atrasando a produção, E a culpa é sempre do técnico. o técnico de segurança está aqui atrapalhando, cai rapidinho. O que que vai acontecer? Onde que esse cara tá vendo isso? É o quê? Mãe de Ná tá querendo imaginar que vai acontecer um acidente? Imagina que é um ambiente seguro, nunca aconteceu. Tá, mas aí que entra a PR, que é a análise preliminar de risco. Então eu vou lá e eu observo, eu vou ficar ali 5 minutos observando sua atividade. E ali eu vou entender os gaps que está acontecendo que pode gerar um acidente. Significa que vai? Não, mas é um fator que eu preciso observar. E aí eu preciso também ter um filtro e não ser esponja, porque muitas das vezes não adianta, eu posso ter um ataque de pelancas aqui, como diz, né? Ficar careca, ficar doido, sair daqui pro manicômio, mas eu preciso entender o meu limite. Porque assim, eu sou técnico de segurança, sou o diretor da empresa. Então muitas das vezes eu vou levantar e vou te trazer a receita, mas eu não vou lá e vou fazer o bolo para você. Sim. Eu sei que eu posso fazer isso, mas eu vou fazer? Não, porque isso aí você teria o quê? Você teria a zona de conforto. Então você sabe que eu vou vir lá e vou apagar o fogo. Você foi lá, fez um incêndio, fez o que você queria, e daqui a pouco aconteceu a cagada e o técnico de segurança que vai responder, que vai de repente sair dali até algemado, porque o técnico de segurança ele tem muitas responsabilidades no campo. E nas horas que acontecem as famosas cagadas, né? Desculpe a palavra, é o técnico de segurança que vai responder ali de forma direta. Sim. Por que o técnico de segurança? Porque ele foi contratado para ver isso. Por que que ele não viu? Tem Por que que ele não parou? responsabilidade técnica, né? Por que que ele não parou? Por que que ele não viu? Tá, mas é o diretor, não interessa, ele tem autoridade para ir lá e parar. Mas e se o diretor não para? O que que eu vou fazer? Né? Aí entra a minha parte de filtro. Por quê? Porque daí eu vou falar, tá bom, você não vai fazer? Legal. Então você escreve aqui para mim que você não vai cumprir com isso, então eu vou tirar o quê? O meu time de campo. Porque se acontecer alguma coisa aqui, vai dar problema. E aí a gente pode responder pela vida desse trabalhador, porque assim, através da mão de obra ali, existe uma família. Existe um profissional que ele está ali lutando por um sonho, por uma aquisição, por algo dele, e isso não requer esses 5 minutos que ele vai fazer de forma imprudente, ou muitas das vezes rápido, e vai nos trazer benefícios, e para ele pode vir ser muito mais caro. E a gente não conseguir cumprir isso, por maior que seja o valor que eu queira indenizar uma família. Não existe valor para uma vida. Né? Isso não dá para mim debater com o senhor. Eu já tive situações dessa, né? E depois eu fui chamado no RH. E, Bruno, como que você fala assim com o diretor? Tá, e como que eu vou falar? Como que eu vou explicar para um delegado? Como que eu vou explicar para um juiz que um diretor não quis acatar, que um diretor bateu de frente comigo, um supervisor, e eu tentei explicar para ele da melhor forma possível, ele não entendeu, e eu falei para ele assinar e ele ir lá e liberar o trabalho, porque eu não vou liberar. Tá, mas você é contratado para isso, tá? Eu sou contratado para isso, mas não para ficar recebendo esse tipo de feedback de um diretor que era para estar do meu lado e não contra mim, porque nós estamos ali por uma mesma causa, fazer a empresa crescer. A partir do momento que tem um óbito, que tem um acidente, a gente sabe que a gente é afetado de diversas formas. Só que se você não entende isso, o que, que eu vou fazer? Não, Bruno, mas ele é diretor. Tá, ele é diretor, eu também acho, eu também pensei isso. Poxa, ele é diretor, ele Então falando ele uma coisa. devia entender melhor isso, né? Então, a vida do técnico de segurança em campo é essa loucura. Muitas vezes você tem que brigar com o diretor, supervisor,
encarregado, né? Uhum. Que é um líder, porque muitas das vezes eles não entendem isso. Eles acham que a gente está ali realmente para atrapalhar, realmente para, nossa, é uma máquina importante, precisa rodar amanhã. E aí chega a hora de rodar a máquina, não tem infra, não tem o material, e aí vem falar que é o técnico de segurança que atrasou, mas de qualquer forma ia atrasar. Né? Então, eu ter parado a atividade para o pessoal colocar um cinto de segurança, para o pessoal colocar um capacete, para a gente fazer uma PR, vai atrapalhar, sendo que 2 dias depois a máquina ela continuou parada porque não tinha material, porque não tinha infra, porque não tinha o pessoal para fazer uma instalação, então é o técnico de segurança que atrapalhou. Então é isso, às vezes as pessoas elas veem aquele ponto no momento que está acontecendo, mas esquecem do que pode vir a acontecer, e é isso que eu vejo. Então, se eu não tivesse parado ali, talvez essa infra nem tinha começado, a gente nem teria tido essa pausa, esse gap para poder pensar numa infra, numa melhor organização, num melhor layout, porque não envolve só você. Não é só você que vai estar ali. Então, tem a parte estrutural, tem a parte de uma pessoa que vai estar passando, tem as moças da limpeza que vão estar passando por ali, né? Então, a gente tem que pensar num ambiente mais extenso, não só ali de forma individual, né? Porque é global. E o técnico de segurança ele tem todos esses desafios. Muitas das vezes você é chamado a atenção, muitas das vezes você é colocado contra a parede para você fazer uma coisa que você não concorda. E ali vai o seu ponto de ética. Até onde você vai? Ah, mas isso aí, Bruno, vai nos gerar isso, isso, isso. Tá, mas eu não quero pagar esse preço. Porque eu sei que na hora que eu deitar na minha cama, eu vou ficar com a consciência pesada, né? Então, eu não vou fazer esse tipo de coisa, né? Por quê? Porque aí entra o porquê eu estudei, porquê eu quis seguir essa área, né? Que é uma área bem desafiadora. Isso era o que eu ia perguntar. Por que isso, né? Por que alguém resolve ser técnico de segurança do trabalho? Eu acredito que é um chamado, não é uma escolha. Eu acho que a profissão ela te escolhe antes de você a escolhê-la. Você não escolheu ser advogado, a advocacia te escolheu. Por quê? Porque ela viu competência em você. E a partir do momento que você estava ali estudando, você começou a se identificar. Isso significa que houve o quê? Uma sincronicidade, que houve ali algo que te envolveu de uma forma inconsciente, e você foi se envolvendo de uma forma que você falou, caramba, posso viver disso, ajudar as pessoas e ainda ser uma pessoa boa e contribuir para um mundo melhor. Então, essa é a minha missão também. Eu vejo que sempre que eu estou em área, sempre que eu estou em campo, eu observo essa responsabilidade da minha parte. Levar uma sementinha, porque eu acredito assim, todas as empresas que eu passei, é como se eu fosse um semeador. Eu estivesse ali para semear a prevenção. É fácil? Não, porque você vai prevenir acidentes, doenças, contaminações, porque a gente não cuida só de pessoas, né? A gente vai cuidar também do meio ambiente. O técnico de segurança, ele também é voltado a essa parte, né? Então, eu, por exemplo, terminei agora a gestão ambiental, então hoje também eu faço parte do meio ambiente. Mas só agora? Não. Isso sempre, porque a gente cuida também dessa parte de prevenção, né? Por exemplo, se acontece alguma coisa numa empresa, na parte ambiental, uma contaminação, estou contaminando um rio, estou contaminando uma linha de água, de ar, ou até estar lançando um gás tóxico, né? E assim causar um mal aí para a nossa atmosfera. Isso daí também nós precisamos controlar, né? Como? Implantando ferramentas, implantando um controle de gases, para deixar esse gás o mais puro possível para que ele possa ser lançado novamente na natureza. Então aí entra o papel do técnico de segurança. Por isso que eu falo dessa parte administrativa, porque nós vamos em busca de empresas que façam isso. O controle de um resíduo, por exemplo, um resíduo perigoso de um hospital. Eu não posso simplesmente ir lá e jogar num qualquer aterro, ou, sei lá, jogar em qualquer esquina, em qualquer container. Não, ele tem uma destinação correta, né? Então aí entra a nossa parte também de fazer um mapa de risco, identificando os riscos, sejam eles físicos, biológicos, né? Riscos de acidentes, porque aí a gente precisa identificar para onde esse resíduo ele tem que ir. Não existe a palavra lixo, o que existe é rejeito, né? Rejeito é aquilo que sobra de algum processo e eu não consigo destinar de alguma forma, né? Então aí eu preciso fazer o quê?
eu preciso identificar e ver uma empresa que ela faça o tratamento desse resíduo e esse resíduo possa voltar para a empresa e ela utilizar e não gerar tantos resíduos, né? E não rejeitos. Porque o rejeito eu não consigo destinar ele de alguma forma, eu preciso mandar ele para um aterro e ali ele ser tratado, né? Para ser coletado o chorume e tudo mais. Então, aí a empresa ela faz esse tratamento também desse resíduo, identificando a possibilidade de uma logística reversa, que seria eu pegar esse copo, em vez de eu jogar ele lá num coletor de resíduo qualquer, eu ir lá e de repente contratar uma empresa para ela fazer uma higienização. Ele eu poder trazê-lo de volta, né? Ou, por exemplo, em vez de eu pegar uns panos que eu estou lá coletando tintas, ou solvente, óleos hidráulicos, em vez de eu ir lá e jogar no meio ambiente, eu mando para uma empresa, essa empresa trata esse pano e manda novamente para mim. Isso seria logística reversa. Aí entra também o papel da área de segurança e higiene ocupacional. Porque daí nós entramos também nessa parte para ajudar com que a empresa cresça, né? Mas muitas das vezes, como a gente estava falando, o gestor, o diretor, né, da empresa, ele normalmente vê a gente dessa forma. Como se você fosse ali aquela pedrinha no sapato que não deixa. Mas na verdade não, na verdade nós estamos ali para crescer junto com a empresa, mas de uma forma mais segura, evitando causas trabalhistas, evitando com que os funcionários eles venham adoecer, né? Porque não é só o acidente, mas o adoecimento, né? Que a gente vê que tem bastante hoje em dia. Muito. Bruno, como que você vê a área de segurança do trabalho aqui no Brasil em relação a essas multinacionais que atuam em países onde não há segurança do trabalho? E aí vendem o seu produto para cá, em concorrência com as nossas empresas, e é uma concorrência assim brutal, porque o valor é outro. Não há essa preocupação de bem-estar dos trabalhadores, assim, de segurança mesmo, em alguns países que a gente sabe, mas essas empresas vendem aqui no Brasil. E aí, a Votorantim Cimentos, por exemplo, tem uma concorrência que como é que dá conta? Exatamente. Aí entra um papel que a gente sabe que é muito precário, né? Por quê? Porque é uma forma de você desburocratizar uma coisa que é tão séria, que é a vida, de forma a fantasiar algo que não existe, né? Porque o Brasil, a gente sabe que, né, tá no ranking de países que mais acontece acidente, né? A cada 3, 4 segundos está acontecendo um acidente em algum canto do Brasil, né? E só aqui? Não. Em outros países também. Só que daí existe um fator chamado negligência por parte tanto da minha parte como empresa em não querer comunicar. Porque nós sabemos que existe a CAT, Sim. né? A CAT, o que diz lá na legislação? Que deu um dia, sei lá, o médico afastou por um dia, o cara se acidentou, teve uma dor lombar, eu tenho que abrir a CAT. As empresas fazem isso? Não, porque quanto mais elas fazem, mais elas pagam. Mais elas pagam. Exatamente. E aí entra esse fator, porque as empresas elas não levam a sério isso, os quase acidentes, né? Seriam quase acidentes. Esses fatores que são alertas que, ó, tá acontecendo. Você não vai fazer nada? Tá acontecendo, e aí? Não há comunicação, não há Não, registro, então não tem dados para embasar novas políticas. não tem dados para se embasar. Por quê? Porque eu vou jogando debaixo do tapete. E isso vai virando uma bola de neve. E aí quem que tá adoecendo? Quem que tá ficando mal? Quem que tá trazendo todos esses malefícios para mim mesmo? O próprio funcionário que eu tô ali fazendo com que ele trabalhe de forma insegura, fazendo com que ele fale uma coisa que na verdade não exista, e aí eu vou estar burlando o sistema. E o sistema vai acreditar nisso, porque é o que a mídia faz, né? Tá registrado. Eu vou lá, coloco uma enquete e eu chamo esses funcionários, e esses funcionários vão ali, fazem todo esse processo, e assim eu vou burlando o sistema, e o sistema gosta disso, de ser burlado, né? Então,
Hoje em dia, o que mais a gente vê aí na área de segurança do trabalho é pessoas querendo burlar o sistema. Então, tem grupos que o pessoal pede para você uma PR, uma PTR, uma OS, e assim, copia e cola, copia e cola, copia e cola. E ninguém quer ir lá e fazer o que tem que ser feito, né? Então, por isso que muitas das vezes, por exemplo, o salário de um técnico de segurança aqui em São Paulo é uma coisa, lá em Manaus é outra. Curitiba é outra totalmente, né? E a gente vê que muitas empresas elas não dão o devido valor pro profissional e aí ele realmente fica desmotivado. E aí ele cai nessa. E assim, eu não culpo esses técnicos de segurança, porque muitas das vezes são recém-formados, estão querendo uma oportunidade de emprego. E aí você entra numa empresa e a empresa pede o quê de você? Que você seja o melhor. Que você deu, nossa, que você faça isso, isso, mas não entende que você está começando. E aí dá essa oportunidade para o técnico de segurança lá pedir documento, fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, e ele está errado? Não sei, certo e errado depende do seu estado, né? Porque a pessoa ela tá ali, ela precisa mostrar para o chefe dela que ela tem capacidade, que ela tem ali um desenvolvimento, e aí ela quer fazer isso. E assim, o errado é a pessoa fornecer esse documento. Sim. Né? Porque se eu venho aqui e peço uma petição para mim, porque eu acabei de formar advocacia. Ah, mas eu conheço a doutora Jusileia e eu sei que ela vai me ajudar e tá. Mas é você me ensinar a plantar, não você vai plantar por mim, né? Porque você sabe que é um documento que exige muita seriedade, um documento que vai decidir a vida de uma pessoa. Eu não posso ir lá, por exemplo, uma ordem de serviço agora de acordo com a NR1. Eu não posso ir lá e Ctrl-C e Ctrl-V, porque eu tenho que entender a sua atividade. A sua atividade é que, por exemplo, no escritório como advogado é diferente de uma advogada, sei lá, de um pórtico, de uma área de uma mineração, ou até diferente de uma diretora de uma multinacional da parte civil. Né? Um técnico de segurança da parte cimenteira para um técnico de segurança de uma indústria química é totalmente diferente. Então, não posso falar que a minha atividade é a mesma que desse técnico, porque ele tem outras atividades, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acredito que há muita responsabilidade da parte de N países por conta desses gaps que as próprias empresas te influenciam a fazer, né? A ir lá e resolver de uma forma mais rápida, porque amanhã eu tenho uma visita com o cliente, esse cliente necessita disso, 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 e aí você tem que se virar nos 30. Como que o técnico de segurança deve agir com essa pressão da empresa dizendo, eu preciso da produção, eu preciso disso pronto, eu vou apresentar para um cliente, eu vou receber uma visita, tem uma vistoria, tem inspetores de segurança vão chegar, fiscais do Ministério do Trabalho vão chegar, tem uma perícia que vai avaliar a empresa. Perícias. Perícia. Participei de algumas já, doutora. E aí, em alguns casos que a gente acompanha a perícia, misteriosamente as máquinas estão desligadas naquele dia, quebra. Aquela máquina mais barulhenta, mais fedorenta, a pior da espécie, está quebrada no dia da perícia. Aí não dá para ligar a danada. Aí o perito não vê tudo o que aquela máquina produz, todo o ruído, todo o calor, nada daquilo aparece na perícia. Como fica o técnico? Bom, eu diria que o técnico de segurança ali, ele é que vai acompanhar uma perícia. Ele vai acompanhar. Então, assim, as perícias que eu já acompanhei, a gente sempre deixou muito evidenciado todas as atividades e as coisas correlacionadas ali que aquele trabalhador ele fazia, né? No entanto, o que acontece muitas das vezes é um funcionário que trabalhou há 10 anos lá, a empresa ela passou por um novo layout, mudou totalmente, e aí o perito quer, sei lá, que a gente materialize uma máquina igual que estava acontecendo ali, e não tem como, né? E aí o que eu faço? Eu preciso trazer para ele um escopo de como seria, trazer pessoas que trabalhavam ali e agir com a maior seriedade, porque ali, se a gente negligencia ou coloca por baixo do tapete uma coisa que realmente acontecia,
Poxa vida, tá, mas você está do lado da empresa, legal, muito bom. Mas e do lado do trabalhador? Do lado daquela vida e daquela pessoa? Né? Uma hora ou outra vai ser evidenciado isso. E aí que entra o papel da justiça, né? Dos advogados, e buscar provas e evidências de que aquilo realmente acontecia. Supostamente. Supostamente. Supostamente é isso que os processos fazem. É difícil? É, porque Muito. muitas das vezes não é nem o técnico. Às vezes o técnico nem está sabendo. O que acontece é a própria diretoria, que sabe, né, do que aconteceu e vai lá e pede para alterar tudo. Né? Ou para destruir as provas. E aí como que o técnico fica? Porque ele que acompanha, não é o diretor que está ali diante de um. Então, os diretores, eles nunca estão lá, os técnicos sempre estão lá. Sempre. E às vezes o técnico tá lá na perícia com uma cara, meu Deus do céu, que aí você pensa assim, não sabe se tem dó do trabalhador ou do técnico, do desempregado ou do que está empregado, obrigado a fazer aquilo, sabendo, assim, às vezes nem sabe, às vezes só imagina o quanto está de errado ali, mas nem sabe do que aconteceu exatamente, nem foi informado de processo nenhum. Exatamente, porque muitos técnicos, eles, eles entram ali como, eu posso dizer, pega o trem andando, porque ele acabou de entrar na empresa, ele foi convidado a participar como assistente pericial de uma perícia técnica, ele acabou de entrar, nem sabe do que se trata. Mas já é de caso pensado que é para ele não saber mesmo, Já né? é de Lógico. caso pensado, provavelmente. Sim. E aí o técnico ele fica realmente, poxa, o que está acontecendo aqui? Porque você está diante do quê? De uma pessoa que está ali representando o juiz. E você vai mentir? Pode ser que minta. Pode ser que sim. E pode ser que não, pode ser que realmente ele não saiba, e ele vai fazer o quê? Ele está diante de advogados, os advogados eles entendem como você está mentindo quando você está falando a verdade, né? É claro, ele vai deixar isso explícito ali na sua frente? Não, mas ele entende, ele sabe, não é bobo, né? Mas muitas das vezes a gente vê dos reclamantes, muitas das vezes você vê até mesmo de advogados que existe uma pressão muito grande em insistir em algo que está errado, né? E não entender que muitas das vezes houve ali fatores, né, que de alguma forma contribuíram para aquilo, fatores pessoais, né? Pessoais da empresa, fatores pessoais de um outro período que ocorreu e não avaliar o cenário em si agora como está. E aí eu queria que uma pessoa faça uma atividade que não existe mais, entendeu? Mas ali eu posso fazer o quê? Eu posso fazer uma simulação, mas dentro daquela simulação precisa ser verdadeiro. E aí entra o papel do técnico, ele precisa entender e agir de forma com que as provas e as pessoas ali, elas mantenham o quê? O controle, né? Porque não eu, mas colegas meus já presenciaram perito querer brigar com o técnico de segurança, ou o advogado querer brigar com o técnico de segurança. E assim, e aí são o quê? Os abusos de poderes, tá? Eu sou advogado. Coisas emocionantes. Emocionante. Emocionantes. Eu nunca presenciei, mas é difícil, porque assim, você você tá pressionado ali, o que você vai fazer? Né? Um advogado olhar para você e falar, viu, fala a verdade, o que tá acontecendo, e, sabe? E coisas assim desse tipo. E técnico de segurança depois ficar, né? Porque, poxa, como você falou, ele depende daquele trabalho. Muitas das vezes é um técnico de segurança que tem uma família que necessita totalmente dele, uma mãe, né, que necessite uma esposa, ou está em um tratamento de divórcio. E, assim, pensa quantas coisas que não passa ali na cabeça dele. Às vezes ele não consegue ser tão claro, né? E muitas vezes ele não tem o controle do que está acontecendo ali de fato. E ali, às vezes, a gente está aqui numa perícia, o perito está falando, ele está lá em Nárnia. E aí o perito leva para ele a palavra, ele não sabe o que falar. Por isso, muitas das vezes, ele fica com essa cara, né? Não sei, uma sugestão, mas o mundo de perícia, o quanto o técnico de segurança tem que ser sério nessas partes, faz muito diferencial na vida dele. Porque isso ele vai levar para o resto da vida dele. Eu costumo sempre falar uma frase, que você é o que você faz enquanto ninguém está olhando. Né? Então, se eu minto ali, depois da hora que eu dormir, que eu colocar minha cabeça no travesseiro, o que será que... Será que eu vou conseguir dormir? Será que eu... Poxa, às vezes até um problema emocional que venha te causar. É por quê? Porque você está se negligenciando, se deixando de lado por conta de uma empresa, por conta de um salário. O salário do técnico de segurança é atrativo hoje no mercado? É, muito atrativo. Mas e as suas responsabilidades? Você já foi dispensado por exigir que fosse feita a coisa certa?
Assim, uma anterior empresa que eu trabalhei, Uhum. porque eu tinha uma visão, o meu gestor tinha uma outra visão, e aí nós fomos confrontados e o nosso próprio cliente falou que eu estava certo e que ele queria daquela maneira as coisas. E aí o meu gestor, ele olhou para mim e falou que eu não era um profissional capacitado para aquilo, que ninguém ia me respeitar e que eu estava criando pelo novo, né? Uhum. Sim, tô falando educadamente, mas Sim, ele sim. falou de uma forma estrondosa Uhum. comigo e tudo mais. Isso depois que a gente saiu do cliente, a gente ganhou o cliente, né? Fizemos um trabalho incrível lá, mas depois que a gente saiu, ele me dispensou. Porque ele falou que ele não aceitava isso, ele ser contrariado na frente do cliente, e eu que era para estar do lado dele, eu fiquei contra ele. E eu falei, não, de forma alguma, eu não ia ser a seu favor e contra mim. Tá, mas você está trabalhando para mim, então eu exijo que... Eu falei, não, você não exige nada. E aí ele começou. Aí eu só deixei ele soltar os cachorros ali, falar, falar, falar. Ele me mandou embora. E depois foi um período que eu me senti muito mal. Fiquei até com receio de voltar para a área de segurança, porque eu fiquei pensando, poxa, até que ponto, né? Você querer fazer o certo e de repente você é colocado à prova para que você faça o errado e ainda você ouviu um monte de coisa, um monte de abobrinha, um monte sabe, palavras que são da outra pessoa, mas eu não entendi aquilo, então aquilo eu absorvi de uma forma tão negativa que eu fui trabalhar em área totalmente diferente, né? Eu fui ser vendedor, eu fui trabalhar como serviços gerais, que para mim são profissões muito importantes, porque me ajudaram muito em que eu sou hoje, porque hoje em dia eu tenho a prática, eu sei o que que um trabalhador está passando ali, porque eu já passei por aquilo. Então eu já fui um auxiliar de serviços gerais, eu já trabalhei em supermercado, eu sei como que é você lidar com pressão, chefe encarregado no seu pé e tudo mais. E você tem um cara que fala, opa, peraí, pausa, vamos entender o que está acontecendo aqui, vamos ver melhor maneira possível de você trabalhar. E, e aí eu voltei novamente para a Votorantim Cimentos e ali eu conheci uma pessoa que me ajudou muito, que é a minha amiga, né? Que ela, para mim, é uma das melhores técnicas de segurança que existe, porque ela é assim, ela é muito pé no chão, muito realista e me ajudou a despertar novamente esse desejo de ser técnico de segurança e fazer cumprir, né? E deixar de lado as coisas, as interferências que vão fazer com que você se desfoque daquilo que realmente é a sua missão. Uhum. Porque foi um período muito forte, eu trabalhei 1 ano e 4 meses nessa empresa e, tipo, carregando a empresa na costa. Nessa empresa atual, Uhum. a anterior que eu estava, éramos em 8. Nessa que eu trabalhei, era um técnico de segurança, esse técnico de segurança era eu. Então eu tinha que resolver Uhum. tanta parte administrativa, operacional e em cliente. Não tinha carta, então era outro peso, porque eles tinham que pagar uma pessoa para me levar para lá, para lá e para cá. Nossa. E ainda ter que ouvir tantas coisas de um gestor que eu estava ajudando, né? E ainda assim ele descarregou os cachorros ali em mim e me desmotivou de uma forma muito grande. E aí eu conheci essa minha amiga, voltei para Votorantim Cimentos e voltei esse BZ, que é o amor, o brilho nos olhos, em relação à área da segurança do trabalho. Mas foi bem desafiador, sabe, doutora? Porque ali me colocou contra todos os meus princípios, me fez repensar muitas coisas e eu realmente pensei em aposentar minhas chuteiras em relação à segurança do trabalho e não voltar mais de jeito nenhum, porque falaram, não, esse mundo não é para mim, é um mundo de grandes injustiças e disso eu não quero participar, né? Mas, graças a Deus, eu consegui encontrar essa minha amiga e ela me ajudou a entender que a gente não precisa se deixar afetar por essas externalidades, porque existem pessoas e pessoas. Você tem que ser um filtro, né? E esse filtro ele te capacita a ver que muitas das coisas não estão sob seu controle. Não tem como você controlar. Você pode ser o melhor técnico de segurança do mundo. Se a empresa não estiver de acordo ou andando com esse mesmo valor, não adianta. E aí você precisa entender que é a pessoa errada. E o lugar, ele não vai contribuir para que você cresça, sendo que você é uma pessoa que pode evoluir aquele ambiente. Mas esse ambiente, ele precisa de valores.
Valores esses que se constroem. Você não pode ir lá e implantar, porque é algo pessoal, né? Eu não posso ir numa empresa e querer mudar a cabeça do cara, sendo que ele não quer mudar. Vou fazer o quê? Eu vou ficar batendo cabeça, perdendo cabelo, ficando doido, gastrite, rinite, sinusite, osites da vida. E aí eu entendi que, para mim, a área da segurança do trabalho é uma missão muito grande, é desafiador, mas requer muito autodisciplina e também a parte de você amar o que você faz, independente do que virá a acontecer, porque são consequências, sejam elas positivas ou negativas, vão fazer você crescer. Muitas das vezes a gente visiona um ponto da nossa vida só em partes positivas. Ah, só as partes positivas me fazem crescer. Não. Eu agradeço aquele cara por ele ter falado um monte de coisa pra mim, porque assim, me motivou, me falou, como assim eu sou isso? Não. Então eu fui entender muitas coisas, fui fazer uma reciclagem dentro de mim muito grande. Hoje em dia eu agradeço ele, tudo aquilo é dele, eu devolvi pra ele. Então, independente do que vierem a falar pra você, você entender, poxa, isso não é meu, isso é da pessoa. Então ela vai colher isso amanhã ou depois. Porque é uma. Você acha mais interessante, enquanto atuando como técnico de segurança do trabalho, trabalhar numa empresa que tenha esses desafios todos, assim, uma empresa que há vontade de fazer funcionar, de implantar normas de segurança, mas que há uma completa desorganização, assim, aquela empresa que realmente precisa desesperadamente de um técnico de segurança do trabalho. Você acha que esse tipo de situação vale a pena para o profissional? Vale. Vale porque ele vai crescer. Muitas das vezes você não vai entender o que aconteceu ali. E muitos técnicos, eles querem ir para um ambiente onde eles acham que é o céu de brigadeiro. Então, por exemplo, laboratório de enchimentos da vida. Significa que eles são 100% de segurança? Não. Não é possível. Tem gente. Tem gente. Tem falhas. Sim, tem falhas. Mas o que eles fazem? O que eles levam em relevância? Os pontos positivos. Os negativos eles usam como quê? Como combustível. Então aí que está o ponto. O técnico de segurança ele tem que ser esse filtro, né? Então ele tem que entender que muitas das vezes ele vai passar, ter que rodar o mercado, por exemplo, e aprender. Que você trabalhar no mercado, trabalhar num hospital, técnico de segurança na área hospitalar, como você acha que deve ser? O cara deve sofrer muito. Deve. Nossa senhora, porque ele lida direto com pessoas querendo surtar, porque ele cuida de médico, ele cuida de enfermeiro, e esse pessoal É surtado. é muito surtado. Sim. Não é verdade? É porque assim, a tensão é constante, a urgência é presente e as pessoas estão em constante desespero Exatamente, para mas fazer o trabalho da melhor maneira. exato. A minha professora de psicologia do trabalho, ela trouxe uma vez um relato para nós, porque ela trabalhou em um hospital diversos anos e anos, e ela falava que uma vez ela chegou no consultório para fazer uma vistoria e tudo mais, e ela viu um médico querendo ali se suicidar. E aí? Onde vai o psicológico do técnico? Porque uma coisa é você ver um cara se acidentando, uma coisa é você ver uma pessoa querendo se acidentar devido à pressão que ela está sofrendo ali, né? Então, o técnico de segurança, seja em diversas áreas, ele tem esses desafios a serem trilhados. E esses ambientes desafiadores, eles trazem a bagagem que ele precisa, mas para isso ele precisa estar preparado. Porque ser técnico de segurança não é para qualquer um. Tem muito técnico de segurança que entrou em depressão, que já quer se matar, que entrou nas drogas, álcool, porque é uma forma de fugir daquilo, porque é uma realidade muito estressante, né, que a gente passa. Como a gente já estava falando, a gente lida com supervisão, direção, e direção, supervisão, liderança, eles acham que eles são o quê? A última bolacha do pacote, e que você tem que fazer tudo o que eles quiserem. E aí entra você para contrariá-los. Então você imagina como que ele deve ser, né? Então, ser técnico de segurança é bem desafiador. Eu acho que a palavra que define um técnico de segurança é a palavra desafiador. É muito desafiador, é uma coisa que realmente mexe com você em todos os sentidos, em todos os íntimos que você tiver aí dentro,
porque você precisa realmente entender que é você e você ali. Você pretende continuar nessa área como técnico de segurança do trabalho por Sim, muito tempo? não por muito tempo, mas sim. E quais seriam os seus planos assim futuramente? Como você se vê já com experiência como técnico em segurança do trabalho, atuando nessa área? Qual seria a evolução profissional para você? Tá. Técnico de segurança Bruno hoje, eu poderia dizer que eu adquiri algumas experiências sem, assim, notar, né, porque muitas vezes você vai vivendo, 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 e na última entrevista que eu fiz, a moça falou assim pra mim: "9 anos? Como assim, cara?" Eu falei: "Nossa, 9 anos, nem". Uhum, Mas assim, foi muito gratificante, é claro, todo o meu percurso até aqui, mas eu me vejo como um psicólogo do trabalho, né. Eu pretendo fazer uma psicanálise ou uma psicologia. Já pensei também na parte de ser um advogado do trabalho, entrar na parte da advocacia, mas eu acredito que a parte de psicologia do trabalho me chama muita atenção, sabe, você entender como que as coisas funcionam e como aquilo colabora para ocorrência das coisas, como ela então, eu fiz gestão ambiental agora, gostei muito, achei uma área muito interessante, por sinal. Mas eu acredito que o Bruno seria um bom psicólogo do trabalho, sabe, para entender, ajudar uma organização a crescer, porque hoje em dia isso vai crescer muito, ainda mais com a atualização da NR1, agora que ela também vai tratar de riscos psicossociais, né? Acredito que a doutora uhum, saiba disso já uhum. também, né? Então vai ser um grande desafio para as empresas, porque hoje em dia não tem exames para isso, não tem como mandar o cara lá. Exatamente. A Como que você vai? gente a gente estava até comentando, né, esse mês foi o mês de renovar os exames periódicos aqui do escritório, né. A gente faz, tal, a gente cumpre, mas o exame não analisa muita coisa, não serve para muita coisa os examinhos lá da né, que a gente faz, a gente cumpre, Entendi. né, faz lá o exame, cumpre todos os requisitos, ok, mas não é assim, um exame que realmente avalia como é que está a pessoa. Sim. Porque é uma consulta que o médico pergunta: "Você tá bem? Você tá bem? Você tá sentindo alguma coisa? Não tá sentindo nada? Ok, tá aqui, tá apto, acabou". Então Hoje em dia eu vejo muita algumas coisas que eu também não concordo nessa área do médico do trabalho, sabe. Ele vai lá, ele nem olha pra sua cara e ele nem te pergunta nada e dá um apto. No meu tempo, quando eu comecei lá, nossa, o médico te fazia tantas perguntas, eu já fui desclassificado de algumas entrevistas na área operacional, porque ele me fazia levantar, subir, faz não sei o quê. E hoje em dia os médicos não fazem isso em não faz funcionário. nada disso. E você vai descobrir uma doença ocupacional, uma doença crônica lá no campo. E Uhum. aí? Quando você está trabalhando, que aí Isso. aquela lesão aparece. Exatamente. Então, hoje em dia o fator dinheiro, sabe, tá modificando a mente das pessoas de uma forma, sabe, doutora, que é, assim, um absurdo. Eu acho que é uma coisa assim que precisa se ter mais tato, sabe. Eu acho que um médico, ele estuda mais de 10 anos da vida dele, se dedica, que ele ali dá apto uma pessoa que ela vai entrar no ambiente de trabalho que pode contribuir para que ela adoeça mais ainda, Hum. sabe. Então, é uma coisa que me modifica muito, mas ainda acredito que a gente possa melhorar muito, mas isso vai depender dos profissionais, né. E muitas das vezes essas clínicas, elas pegam pessoas recém-formadas e essas pessoas só estão seguindo pontos ali para elas garantirem o salário dela. E aí, né, como que a gente faz? E aí a gente precisa tomar cuidado com as clínicas que a gente contrata, Uhum. né, a seriedade das clínicas, os exames que são feitos, e para exames psicossociais não se tem. Então, na minha concepção, eu acredito que um psiquiatra teria que avaliar, né, não somente um médico um clínico geral, teria que ter um psiquiatra, um psicólogo ali para fazer uma análise, passa com esse médico, né, de Uhum. clínico geral para ver a questão de fatores ali e depois vai passar com esse psiquiatra, com esse psicólogo, esse acompanhamento para se ter uma coisa mais concreta. Então, mas uma coisa que eu fico pensando, até pensando na questão da implantação da NR1, Uhum, como que a gente vai conseguir fazer essa análise psicossocial, essa análise emocional, assim, de forma eficaz e de uma forma prática, rápida. Como que o profissional vai conseguir avaliar?
o emocional do candidato, do trabalhador, da Conhecendo, pessoa. o médico vai ter que ir lá na empresa. Mas não vai ser um Não, exame assim que a pessoa chega e faz na hora. Não vai. não, mas Vai aí, demandar tempo. aí tá. Um debate que a gente estava tendo lá dentro da empresa onde eu atuava, nós temos diversos setores lá, né? Uhum. E, assim, diversas situações. A gente levantou os fatores principais, riscos psicossociais, como estresse, cobrança, o fator de eles, sei lá, trabalhar em turno, porque é uma empresa que roda 24 horas, tem plantões 2 por 2, a pessoa trabalha 12 horas, noite e dia, noite e dia, e tem mais aí o fator aí de sono, né? A gente sabe que o sono ele influencia bastante nisso. Talvez uma pessoa que ela está acostumada a dormir das 7 às 6 e de repente ela vai trabalhar das 6 às 6, isso vai influenciá-la, né? Ainda mais trabalhando num processo de produção de grande escala. Então, o que a gente identificou? Que esse médico, né, essa pessoa que viria fazer essa constatação desses fatos, que a gente vai lá, a gente levanta, mas a gente precisa vir com a ciência e confirmar os fatos. Que ele teria que vir um dia, 2 dias, uma semana e lá observar. Teria que haver uma Não? observação de mais tempo. Porque Isso. não daria para ser um exame assim, individual e imediato. Mas assim, de forma, como que eu posso dizer? Ele não poderia identificar que ele é médico. Ele teria que estar lá como prestador. Por exemplo, ir de roupa normal, colocar os protetores, se paramentar e ficar ali no meio de produção como se ele fosse um cliente. Porque daí, se Coisa curiosa. o funcionário... Exato, como se fosse um agente secreto. O funcionário sabendo que tem um médico ali, ele pode, sei lá, inventar coisa, que é o que muitas vezes acontece, né? Sim. E aí, sendo um momento de surpresa, até para nós, falei, para nós também. Ah, eu sei quem é o médico. Na área de segurança do trabalho também vai ter que ter. Na área do RH também a gente vai ter que levantar tudo isso. Mas a pessoa não vai poder alegar que está sendo avaliada sem saber? Que Pode. está sendo invadida a sua privacidade por conta de uma avaliação secreta? Poderia, mas aí entra a questão legal. Ele vai identificar ali questões do trabalho. Ele não vai identificar, se for uma coisa mais aprofundada, aí a gente vai levar para o consultório, e aí entrou a parte do convênio, a gente disponibilizar uma pessoa da área psicológica para, se a gente identificar ou criar canais, e canais esse que pudessem ajudar, que a gente conseguisse identificar esses fatores, esses funcionários seriam acompanhados por um psicólogo. Mas de forma pessoal, e se eles quisessem, porque eu não posso obrigar uma pessoa a ir a um psiquiatra. Então, imagine que você tenha uma produção de uma produção mais pesada, com máquinas pesadas, uma produção em série, que tem lá uma quantidade de trabalhadores trabalhando ali em conjunto. Nessa avaliação psicossocial, que eu imagino que é um caso que vai começar a acontecer, identificamos que um desses trabalhadores, ou 2, ou 3, ou enfim, alguma quantidade, tem realmente alguma preocupação emocional. E uma preocupação emocional séria e grave o suficiente que possa colocar em risco todos os outros daquela linha de produção. Sim. Aí a empresa é uma empresa que atua nessa linha de produção, que funciona dessa forma. Ela não pode dispensar essa pessoa. Não pode fazer a discriminação por conta do problema de saúde que a própria empresa foi procurar e achou, porque quem procura acha. Sim, com certeza. Mas também não dá para deixar a pessoa lá, Não. deixando todo mundo correr risco. Então, essa norma, essa obrigação de olhar para esse aspecto psicossocial vai trazer assim uma Outros nova fatores. necessidade. Sim, é isso que está sendo. Tanto é que ela era para ser agora em Era para ser em maio, né? Agora dia maio, 26, já mudou para o ano que foi, vem. já foi mudado. Por quê? Porque existe todos esses fatores que, assim, a gente vai identificar, mas a gente também vai estar levantando outras situações, né? E aí, essa é a preocupação do Ministério, né? Porque a gente vai descobrir uma porção de coisas. Vai, e se tem muito. Nossa, pessoas com, sei lá, síndromes, com, sei lá, ataques,
ou até mesmo um fator que ela não consegue ficar próximo a muitas pessoas. Eu já tive casos desses que a gente foi identificar na área, que o cara ele tinha, sabe, uma síndrome assim que não gostava que ninguém falasse, tocasse, e a atividade dele realmente necessitava disso. E aí, como é que você faz? Então, porque às vezes a pessoa não sabe do Não que ela sabe. gosta ou do que ela suporta ou quanto ela tem repulsa por aquilo. E ela Ex- só vai descobrir no ambiente de trabalho. Exatamente. E aí que entra esse papel da gente identificar. Por isso que a gente tem que estar ali, aqui, né? Ah, o que que é o técnico de segurança está? Ah, tá caçando formiga, tá caçando borboleta. Não, não é. Nós estamos ali avaliando o cenário todo. Então, por exemplo, quando eu estou na área, o líder está falando aqui comigo, eu estou entendendo o que ele está falando, mas eu também estou olhando os outros pontos, porque ali qualquer coisa acontece, eu preciso estar atento. Então, que nem eu trabalhava numa empresa que acontecia muito acidentes. Então, eu realmente fui vacinado contra isso, entendeu? Então eu tive que estar muito atento a muitas coisas e estar falando aqui, prestando atenção em outras coisas. Então, é uma coisa que é fácil? Não, porque o homem não consegue fazer isso muitas das vezes, né? É difícil, mas posso dizer que é uma característica que você vai adquirindo conforme você vai trabalhando isso. E sim, é uma coisa que é muito desafiador e vai ser muito desafiador, porque pode levantar outras questões. Então aí, por exemplo, você identificou que o cara ele tem esse tipo de situação. A gente leva essa situação para o RH, e o RH precisa nos ajudar com essa parte, porque aí entra uma melhor eh, avaliação, uma melhor entrevista da parte do recrutador, porque ele também vai ter que entender, fazer um teste ali para ele identificar isso, né? Mas como a gente está falando, não se tem esse teste, mas através da psicologia, através de um recrutador, de um analista de recursos humanos, porque ele pode ter esse perfil de ele analisar melhor, né? A entrevista que nossa, quantos testes que eu fiz, N testes, né? E assim, tudo para avaliar, e ainda assim esses testes, eles correm o risco de falhar. E aí entra esse acompanhamento, seja da parte do líder, seja da parte de um profissional da área de psicologia estar ali, sei lá, uma vez, 3 vezes por semana e avaliar esse cenário, né? Mas ele ia avaliar em campo, não é só ficar ali na mesa e ouvir a pessoa falar, não, eu tenho que ir lá e avaliar. Ah, mas vai ser invasivo. Não, não vai ser invasivo porque é uma forma de melhorar o ambiente de trabalho. Então a empresa, desde que eu contrate, eu deixo o funcionário ciente de que vai ter isso para o próprio melhoramento dele, para a própria saúde mental dele, a empresa estaria pecando com isso por quê? Como que a empresa vai controlar a reação das outras pessoas que trabalham junto com, especialmente superiores, que precisam saber dessa situação e precisam não usar essa situação em proveito próprio? Aí entra o fator de você saber que isso não pode influenciar na sua decisão final, porque você já contratou essa pessoa sabendo dessas possíveis ocorrências. Então, por exemplo, eu sei que o cara ele tem uma síndrome do pânico, mas mesmo assim eu vou lá e contrato ele. Então, mas e se você não sabe? Se você não sabe, Se você vai descobrir no meio do trabalho? você Porque a fala, pessoa nunca fez nenhum tipo de teste, nenhum certo, tipo de mas atendimento. sim, mas aí você diz de eu descobri, vamos supor, você é minha gestora e você descobriu que eu tenho uma síndrome do pânico, mas você não sabia. Não sabia. E aí você quer me mandar embora. Você tá querendo saber se você pode usar isso Não, aí contra? a empresa não vai dispensar, ok? Mas imagine isso numa grande empresa, que você tem vários superiores, uma hierarquia maior. Como que a empresa vai conseguir gerenciar o comportamento desses gestores todos? Através de treinamentos, acompanhamentos, né? Acredito que não só os trabalhadores, mas a parte da gestão também, porque é uma coisa muito nova. Porque a gestão e a liderança vão ter que ser muito bem treinadas para lidar Sim. com isso. Treinamento ele é muito importante. Eu costumo dizer que assim, muitas das vezes a gente fala, ah, mas treinamento de novo, de novo, sim, de novo, de novo, de novo, de novo, porque nós somos sujeitos que estamos sujeitos a adaptações o tempo todo. E a gente precisa de um treinamento sempre que existe algo novo. Então, por exemplo, agora é o tempo, sei lá, do 5G. Todo mundo sabe mexer no 5G? Não sabe. Então a gente precisa do quê? De um treinamento. Se a gente pegar uma pessoa de 80, 70 anos, você vai falar de WhatsApp para eles não, eles Não vão querer sabe? É bater uma na gente. dificuldade. Então é o quê? Porque pense assim, olha, a gente já tinha um problema sério de bullying, de assédio. Agora teremos bullying, assédio com informação laudada.
Exato. Aí como que a gente vai lidar com isso? Hoje também a NR5 ela também atualizou, então a CIPA, hoje em dia ela passa a ser a CIPA-A, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio Moral e Sexual no Ambiente de Trabalho. Então aí entra o trabalho da CIPA também a ajudar. Acho que a CIPA é muito importante nesse campo, porque são trabalhadores de diversos setores, né, não é só nós da área de segurança do trabalho. Mas, por exemplo, eu tenho um cipeiro que é lá da produção, eu tenho um cipeiro que é lá da diretoria, eu tenho um cipeiro que é lá, sei lá, da controladoria, por exemplo, um cipeiro que é lá da logística. Então, assim, são pessoas que vão nos ajudar, porque, por exemplo, um técnico, um teste, uma análise mais bem feita que seja feita, ela não vai ser capaz de nos trazer as vivências ali que a pessoa vai ter. Então, esses olhares em diversos setores ajudam bastante. E, claro, o treinamento para essa gestão, porque a gestão, ela passa também por N fatores. Então, sei lá, no momento de explosão, se esse cara me, né? Que ele mesmo. Sim, porque eu fico imaginando assim uma empresa que tenha um operacional maior e assim, é um ambiente que alguns dos meus clientes vão dizer que é um ambiente de peão. Aí esse ambiente, que os meus clientes chamam de ambiente de peão, esse ambiente é assim, fervilha o bullying nele, sabe? Sim, apelidos e por aí vai. Apelidos e piadinhas e gracinhas. Imagine se esse ambiente é submetido a essas avaliações psicossociais. Teríamos um grande problema, né? Teríamos que comer. É aquela coisa. Às vezes você quer dominar aqui a parte operacional, mas você tem que começar lá de cima, né? Ah, mas você tem que começar de baixo. Sim, tem que começar de baixo. Mas e o treinamento para essas pessoas que estão lá? Elas precisam entender que aqui está acontecendo alguma coisa. E aí, o que você vai fazer? Como que você vai fazer? Ah, eu não sei como fazer. Então vamos investir em treinamento para a diretoria. Vamos investir em treinamento para a liderança. Porque assim eles vão conseguir identificar e saber o que eles podem e o que eles não podem. Porque aquilo ali pode nos dar um balaio de gato muito maior do que eles estão imaginando. Estamos falando aí desde causas judiciais, desde que de um adoecimento, um óbito, né? Porque a partir do momento que a pessoa se sente pressionada, pode acontecer diversas formas, diversas coisas. E uma dessas coisas é esses fatores pessoais, que eles agem de forma silenciosa. Quando você vê, você já está. Por exemplo, eu já tive depressão. E eu não sabia que eu estava com depressão. Precisa identificar, ser diagnosticado que eu estava com depressão. Né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem síndrome do pânico, uma pessoa que ela tem uma fobia, ela sabe? Às vezes sabe, às vezes não. E às vezes, se isso se intensifica, ela entra num estado de evolução como se ela fosse uma panela de pressão que está ali para explodir. E aí entra esse fator da liderança da pessoa, ela identificar, porque o funcionário ele consegue se autoavaliar o tempo todo? Não, porque ele vai estar ali querendo cumprir uma meta, querendo cumprir algo. O funcionário está ali querendo garantir o emprego. E o líder? Aliás, qualquer pessoa está ali querendo garantir o seu trabalho. Sim, mas o líder ele tem mais tempo para o quê? Ah, mas ele tem que mexer na produção. Por exemplo, o técnico de segurança, o gestor, o próprio diretor, se ele despender 10 minutos para ir lá na área e observar, só observar, sem falar nada. Só que às vezes a nossa presença, né? Por exemplo, a presença de um técnico de segurança, gestor, liderança, até de um cliente na área de produção, deixa os funcionários tensos. Dependendo do líder, vai causar acidente. Vai causar acidente. Então, é dessa sensibilidade, de você saber identificar. Mas é fácil? Não, você precisa de um treinamento para isso, porque não é qualquer pessoa que vai olhar para uma pessoa e falar, ah, não, isso é frescura. Imagina, o cara segunda-feira me dá atestado, como assim? Né? Porque muitas vezes acontece, né? Eu já ouvi, Bruno, mas segunda-feira todo mundo quer dar atestado, dá dor de barriga, segunda-feira é dia de dor de dente, dia de dor no estômago. Poxa, Bruno, aí não dá, cara. E aí? O que eu faço? Ah, mas isso é verdade. Não é? E tanto é verdade os acidentes verdadeiros de segunda-feira, quanto é verdade os acidentes e atestados inventados de segunda-feira. Exatamente. Porque existe gente... Pode acontecer. Acontece. Isso. E acontece todo tipo de coisa. Sim, porque você não sabe que a pessoa vivenciou. Aí entra um fator que eu gostava muito de falar com... Eu sou um técnico que eu gosto muito de conversar com as pessoas, sabe? Doutora, existem os técnicos que eles são muito mais sérios, não gostam muito de contato nem nada, mas eu gosto muito desse tato, ir lá, conversar, entender, porque daí me ajuda a melhorar meu trabalho também. E a gente identifica isso muito, que o pessoal, eles identificam questão de atestado, acidente, um corte, que o cara quis se cortar, que o cara isso, que... Não é, gente, não é. Pode ser?
Pode, mas o que está levando ele a fazer isso? Para quê? Não é o porquê, mas para quê? O que será que ele está tentando burlar? Que muitas das vezes uma pessoa ela se esconde atrás de um vício, se esconde atrás para trabalhar um vazio muito grande que existe dentro dela, que a gente não está conseguindo entender e nem identificar. E aí eu conseguia ajudar alguns líderes a perceber isso e assim a gente conseguiu dar alguns direcionamentos a alguns funcionários, sabe? Seja mudando de setor, que às vezes aquele setor é tóxico para ele. Então eu tenho 8, 10 setores na minha empresa. Por que eu não coloco ali um para fazer um teste? Vou lá, faço um exame, porque mudou as atividades, eu preciso mudar os exames, muda os riscos. Então eu preciso ver se ele está apto, né? Então, por exemplo, um cara que trabalha em altura, eu vou levar ele para trabalhar na área operacional. Não muda? Muda muita coisa. Então aí a gente faz essas mudanças, identifica, conversa, é trazer uma liberdade para o trabalhador vir até você e conversar, né? E isso se falta muito, porque muitas das vezes você acha que se você ir lá conversar com o seu chefe, o chefe vai falar que 5 minutos que eu estou trabalhando aqui é 5 minutos que eu podia estar produzindo, não é verdade? Então eu abri esse leque para que esse trabalhador ele venha até a mim, converse, se abra, eu vou deixar um ambiente mais aberto e propício para que as coisas elas melhorem. Mas isso de forma controlada, porque é aquela coisa, se você dá a mão, a pessoa vai querer o pé, e tem realmente funcionários e trabalhadores que são muito folgados, e eles identificam isso como uma forma de manipular, de querer benefícios. E aí é o gestor ele identificar isso. E ele sabe, é a mesma coisa que ele está lidando com o filho. Né? Se você dá um chocolate, aí daqui a pouco ele vê uma caixa, quer uma caixa. Fala, não, eu já te dei o chocolate ali. Então é você saber controlar. Mas isso é uma coisa que não é tão palpável, você tem que vivenciar, você tem que identificar, e assim você consegue tá encaixando algumas peças. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Mas esse quebra-cabeça, ele existe raciocínio lógico. Muitas das vezes você vai ter tempo, mas você vai precisar do quê? De inteligência para você identificar as peças que muitas vezes parecem parecidas, mas elas podem se confundir. E aí você precisa identificar os pontos a ser avaliados. Ai, NR vai dar trabalho, hein? Vai, nossa senhora. Eu já tô ficando careca, acho que eu vou. Olha, Mas vai dar muito trabalho. não, e assim, não são todos os técnicos de segurança que, assim, eu tenho um grupo de técnicos de segurança e muitos estão achando que isso é patifaria, que isso, onde já se viu o técnico de segurança ter que controlar riscos psicossociais, onde já se viu? É porque é um desafio enorme você pensar em só cogitar de trazer essa responsabilidade psicossocial para ser refletida na empresa. É uma coisa muito nova. Sim, não são todos que estão preparados. Nós não temos, isso não tem na nossa grade curricular. Nós temos psicologia do trabalho na grade, mas a gente fica ali 2, 3, um mês no máximo, mas a gente não tem tanto desse assunto, então a gente vai ter que estudar realmente. Estudar, se capacitar, porque é algo que é que nem o E-Social quando entrou. Né? Foi uma balela danada, mas hoje em dia já se tem-se um melhor aprofundamento. Mas ainda assim, quando você trabalha com lei, né, você pode falar melhor que eu, tá aí todos os dias envolvidas. É o tempo todo tem atualização. Às vezes você se adaptou a alguma coisa, daqui a pouco vai lá o vizinho. Já muda tudo. E aí, o que você... Você acredita que a NR1 vai, assim, nos termos jurídicos paralelos, se a NR1 vai pegar, que vai funcionar, que as empresas vão adotar, que realmente vai fazer efeito assim de imediato? Entrou em vigor hoje, as empresas estão mesmo preocupadas com isso ou elas vão começar a ficar preocupadas quando a multa chegar? Eu acho que elas vão ficar preocupadas quando a multa chegar. Porque as empresas não se preocupam, não são todas as empresas que se preocupam com a saúde do trabalhador. Para eles, o trabalhador ali é apenas um número e nada importa. Não precisávamos ter adiado, concorda? Não, de forma alguma. Que podia já começar a implantar Claro. agora. E assim mesmo, sem ter nada pronto mesmo, porque ninguém vai ter nada pronto ano que vem também, não vai mudar nada. Mas assim, eles quiseram ganhar tempo para os profissionais se capacitarem. Eu acredito que foi isso, né? Porque Mas assim, será que as empresas estão capacitando profissionais agora? eu acredito que não.
Eu também porque acredito que a não. NR17 ela já tratava de riscos psicossociais. Já. E já trata lá. Tem E um item. ninguém fez nada, Sim, só ninguém que. se manifestou a respeito. Exato, só que agora eles querem incluir na NR1, por quê? Porque entra no PGR, né? E Aí aí, dá para cobrar um pouco aí melhor. dá para cobrar um pouco mais, dá para você Sim. aplicar uma multa. Então aí vai dar mais o quê? Seriedade ao Sim. assunto. E aí, para isso, eles precisam capacitar os profissionais, porque os profissionais, por exemplo, você não pode pegar um técnico de segurança, um fiscal, e ir lá num hospital, numa empresa e cobrar riscos psicossociais, sendo que o cara nem sabe o que é isso. Como que ele vai Olha, cobrar? as únicas pessoas que eu vejo estudando NR1 são os advogados, claro, porque a gente já está pensando nos É, processos. E sim, quem mais? processos vão ser. Processos vão ser ótimos, Nossa são Senhora. divertidíssimos e com laudo psicológico. Então, meu Deus do céu, vai ser emocionante. E também quem é de RH, quem é de seleção, de É, não, departamento pessoal. Mas essas isso. pessoas por si, não pelas empresas. Exato, porque elas precisam estar preparadas para selecionar, né? E para elas não É. correrem o risco de errar e ali elas, né, tomarem uma. As empresas eu não vejo essa preocupação toda, não. Eu posso dizer que eu trabalhei já, tô aí, eu acho que 7 empresas. Dessas 7, eu acho que 4 se preocupavam com essa questão de psicossocial, sabe? Uhum. Essa última que eu trabalhei, a gente já estava desenvolvendo isso na NR17. Lá no nosso PGR, integração, a gente sempre pontua isso. Trata a importância de a pessoa ir conversar, trazer para nós, se tiver com algum fator que pode se desenvolver no ambiente de trabalho, né? Que aí entra a doença ocupacional, pode ser algo crônico, porque é algo que não tem como você identificar ali, né? Você vai, com o tempo, é como uma gripe, ela se desenvolve como um espirro e de repente você tá com coriza, dor no corpo e por aí. Então você precisa de um diagnóstico. Então nós tendo um diagnóstico para a gente poder avaliar de forma mais precisa, eu acho que vai ajudar muito, né? Mas sim, falta muita sensibilidade da parte das empresas porque elas realmente não se preocupam com isso. Elas querem implantar as normas, né? São normas, assim, bem fortes e que nos ajudam a trabalhar, mas mais do que isso, a gente precisa desse envolvimento e responsabilidade das partes em querer nos ajudar com isso. Porque não adianta o técnico ir lá, levantar, ouvir, aplicar multa, o cara lá ter grana no caixa, eu vou lá e pago, ponto. E assim continua o processo, mas assim, aquela seriedade de você ir, poder fechar uma empresa, por exemplo, uma vigilância sanitária, se ela vai lá e vê que tem alguma coisa irregular, ela deu o prazo, você não cumpriu, o que vai acontecer? Uhum. Você acha que os trabalhadores estão interessados na NR1? Sim. É que alguns nem sabem o que é isso. Então, mas imagine, será que o trabalhador está mesmo confortável de saber que, além de fazer o trabalho, que já é difícil o suficiente, ainda vai ter que se submeter a uma avaliação psicológica para descobrir aquilo que ele não quer descobrir, já a vida inteira está fugindo e se escondendo, e a empresa vai vir remexer justamente naquele ponto que ele não quer mexer? Porque se quisesse já teria mexido, já teria resolvido? Exatamente. Aí ele vai ter que ser submetido a encontrar um local que ele realmente não tenha que mexer com isso, porque é movimento, você precisa disso. Porque assim, pensa, é uma proteção para a sua empresa, por exemplo. Você sabe que é importante ter um vidro aqui, por que você não vai colocar o vidro? Ah, não, porque eu não gosto de vidro, eu me sinto exposto, tá, mas o vidro é importante para sua proteção, o ar-condicionado também. Você colocar um casaco, você colocar um sapato no pé, se você não colocar um sapato no pé e você sair correndo por aí num dia quente, o que vai acontecer? Né? Se você não tomar um medicamento, muita gente foi contra a vacina lá, né? Uhum. Daquela gripe, nossa, Covid. Covid. Para você ver, né? Pois é, eu fiquei esperando os poderes, não vieram. E então, Então não adiantou nada. o que acontece com a pessoa quando ela realmente ela é submetida a algo novo? Ela tem a sensação de proteção, é como se ela formasse uma, 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 uma armadura ali na frente dela para protegê-la de algo que ela nem sabe que vai fazer bem ou mal para ela. Então é o nosso senso, né? De você querer realmente estar sob o controle de tudo aquilo e você achar que aquilo vai te fazer mal. Mas como você sabe que aquilo vai te fazer mal? Ah, mas é uma ferida. Mas se você não cura essa ferida, o que ela faz? Ela te mata, né?
Sim, mas você, assim, percebe que esse aspecto psicossocial é muito delicado Muito delicado, eu concordo. e que muitas vezes esse trabalhador ou essa trabalhadora já lida com essa questão há muito tempo e nunca teve coragem de mexer nisso. Exato, e aí ela procurou um trabalho para que ela desfoque disso, e esse trabalho vai É, fazer com que ela se lembre. pois é, que inferno, né? Que inferno. A Exatamente. pessoa vai procurar uma distração E por isso que eu cai na acredito, mesma coisa. sim, por isso que eu acredito que se teve esse mais, esse tempinho aí para se pensar se realmente vai Uhum. se mexer nisso de forma aprofundada ou só ao ponto de que aquilo não afete o trabalho. Mas como eu vou saber se aquilo não vai afetar o trabalho, né? Então, como é que a gente dosa essa profundidade quando se trata de um aspecto emocional? É muito difícil. Exatamente. A parte emocional é uma área assim que se tem muito pouco acesso e é de grande peculiaridade de cada um, porque cada um tem uma história, né? Por Sim. exemplo, se fosse um tempo atrás, eu não conseguiria falar sobre isso de jeito nenhum. Mas hoje em dia eu já estou melhor, eu já me sinto mais seguro, né? Me senti confortável também. Mas e se eu não me sentisse confortável, como que seria isso? A Eu gente não gravava, não assim, não tem gravava. problema. Exatamente, mas eu estou dando esse exemplo para que a gente consiga talvez identificar isso, como que seria no ambiente de trabalho. Então, entender como que vai ser aquilo. Acho que nosso tempo está dando, né? Deu 1h30 já. Nossa, Nossa, Bruno, falamos demais. muito obrigada. A gente conversa demais. Sim, você entendeu alguma coisa? Foi muito interessante, muitas perguntas, nada de esclarecimento, Bom, mais questões do que respostas. ótimo. Essa NR1 vai mexer bastante com a gente, Vai, né? mas essa questão da segurança do trabalho, eu acho que é muito mais isso mesmo, assim, Sim, muito sim. mais perguntas, muito mais questionamentos de como adaptar cada empresa, cada situação, a cada operação, do que de resposta pronta. Sim, não tem uma Não resposta tem. pronta, né? Porque cada cenário é uma coisa. Então, um cenário de uma empresa é um cenário de uma outra, e até um hospital, uma escola, né? Que tudo isso também vai ter que ser avaliado, Uhum. né? Em diversos campos onde respostas faltam para N perguntas que são muito importantes serem respondidas. Eu acho que foi maravilhoso. Agradeço muito você ter vindo e aceito o nosso convite. Sim, eu que agradeço pela oportunidade. Espero que contribua. Há de contribuir. Foi muito interessante. Muito obrigada. Obrigada, senhorita. Bom, essa foi a nossa entrevista com o Bruno. Se você quiser contar a sua história, comente aí nos comentários. Venha contar que eu quero saber da sua história também.